Bom, nossa última apresentação é com a Mariana, estudante de doutorado aqui. A Mariana já trabalhou com algumas coisas diferentes aqui, mas agora está trabalhando com a Montse e com a Noel, que é mais a parte de genética, de genoma, e ela vai apresentar alguns dados do VDL para uma introdução desse projeto dela. Obrigado, Mari. Isso aí. Ops, eu tenho um aqui. Ah, você tem um aí. Isso, obrigada. Então, eu sei que está todo mundo com fome, eu também estou, mas vai ser rapidinho. Eu sou estudante de doutorado, como o Dr. Fábio Vanucci falou, as minhas orientadoras, a Noel e a Montes, mas eu trabalhei no primeiro ano com o Dr. Fábio Vanucci, que eu vou apresentar agora, a análise retrospectiva, que foi dados do VDL, e eu também vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, que tem um pouco de associação com co-infecção. Então, bem rapidinho, doenças respiratórias, quando a gente pensa em doenças respiratórias, é bem difícil vir só na nossa cabeça um agente. Normalmente vem múltiplos patógenos que estão envolvidos e isso vai acarretar em um agravamento dos sinais clínicos e também uma maior perda econômica, que o Edson mostrou também dados. Então, com base na importância das co-infecções, a gente teve a ideia, então, de fazer a análise retrospectiva. Foi reunido um total de 19.455 submissões de amostras de pulmão suíno com histórico clínico de doença respiratória que foram enviados para o Laboratório Diagnóstico Veterinário aqui da Universidade de Minnesota entre janeiro de 2012 e dezembro de 2021. Então, foi um total de 10 anos de análise retrospectiva. Quando as amostras de pulmões chegaram no VDL, no laboratório, foi realizado PCR quantitativa para influenza e se o resultado foi influenza A positivo, foi também feito, na maioria dos casos, subtificação, cultura aeróbica e qPCR para Mycoplasma iorrhines e Glasserella parasuis. Com relação ao resultado, então, dos 19.455 pulmões que foram recebidos nesses 10 anos, 16% foi positivo para influenza no PCR. O subtipo mais comum foi H1N1, seguido de H1N2, H3N2. Quando a gente olhou o número de casos de co-infecção, a grande maioria, então, dos 16% que foram positivos, então 3.000 pulmões suínos que foram positivos para influenza, 74% deles foram associados com co-infecção bacteriana e apenas 26% foi somente infecção por influenza. Quando a gente olhou, então, quais as bactérias que foram mais comumente identificadas em co-infecções com influenza A, a gente tem Pasteurella mutocida, Mycoplasma, Glasserella, parasuis e Streptococcus suis. A gente ficou um pouco curioso para saber se foi observada alguma associação, então, entre o perfil de co-infecção bacteriana com algum subtipo específico, mas não teve nenhuma associação entre os 3 mais comuns subtipos. A gente encontrou comumente Pasteurella mutocida, Streptococcus suis e Glasserella parasuis. Então, co-infecções bacterianas, quando são prevalentes, a gente pode observar nesse estudo retrospectivo, são prevalentes em casos de diagnóstico de pulmão positivos para influenza. Só que estudar co-infecção não é uma tarefa tão fácil, porque tem muita coisa envolvida, é complicado e, tradicionalmente, então, o que a gente faz para estudar co-infecção e investigar é baseado no que a gente consegue identificar ou isolar de casos diagnósticos. E será que isso é uma limitação? E eu acho que é aqui que vai entrar o meu projeto de doutorado, porque a gente tem que achar uma forma de estudar uma melhor maneira de estudar co-infecção. E é o que a gente está trabalhando agora no meu projeto de doutorado, métodos que podem ajudar a gente a investigar de uma maneira melhor co-infecção de uma forma mais significativa. Então, o TS Virus Workflow é é uma combinação de métodos e foi dado esse nome. A sigla quer dizer Target Enriched Long Read Sequencing of Virus.
E basicamente é a junção de dois métodos. Então a gente tem a captura do genoma viral, que é feito por probes. Essas probes elas têm que ser desenhadas previamente para o vírus ou para o bactéria ou patógeno que você deseja capturar. E aí depois que as probes são usadas e é feita a captura do genoma viral específico de interesse, acontece o enriquecimento específico para o vírus de interesse e aí é feito o sequenciamento. O sequenciamento que a gente utiliza para o TS Virus Workflow é um sequenciamento de terceira geração, então ele é em tempo real, ele produz fragmentos longos de DNA e tem mobilidade, porque o aparelhinho, eu vou mostrar na figura, é bem pequeno, então você pode levar para outros lugares e fazer o sequenciamento. Aqui tem só a figura bem rápido explicando como é que é o método. A gente tem a amostra, aplica as probes e aí a gente consegue então capturar o genoma viral alvo, o enriquecimento e o sequenciamento. A gente então fez nesses últimos 2 meses, foi processado um total de 123 amostras no TS Virus Workflow, foi submetido no TS Virus Workflow e a gente conseguiu detectar múltiplos vírus. As amostras que foram utilizadas foi fluido oral de suínos e as probes que foram desenhadas para esse projeto, ele tinha a possibilidade de capturar um total de 40 vírus. São resultados iniciais que a gente obteve fresquinhos, digamos assim. A tabela, não quero que vocês se percam muito, o mais importante aqui é que a gente conseguiu detectar das 123 amostras, um total de 30 vírus. E aqui a distribuição viral, então a prevalência que os vírus foram detectados nas amostras. Os mais comumente detectados foram bocavírus, sapelovírus 1, astrovírus 2 e 3, torovírus e respirovírus, detectados e sequenciados. A gente também conseguiu detectar e sequenciar nessas amostras rotavírus A, PIRS, PED, influenza A, que estavam entre 45% a 95% das amostras em prevalência, que é a distribuição viral. Então, o TS Virus Workflow ele pode sequenciar múltiplos vírus simultaneamente de uma única amostra e o objetivo principal do projeto é que a gente possa, então, estudar e melhorar o jeito que a gente estuda com infecção a campo e também fazer a investigação de doenças emergentes. A gente conseguiu detectar vírus que não são tão estudados e a gente ainda não sabe, a patogenicidade nem o potencial papel na etiologia das doenças que esses vírus causam, mas que não está claro, mas é que é ali que entra também o objetivo do projeto, que é fazer uma melhor caracterização de vírus pouco estudados. Os trabalhos futuros, a gente quer incluir investigações epidemiológicas que combinem, então, dados clínicos de produção com os resultados do TS Virus Workflow. E, para fechar, e aí todo mundo pode comer, as co-infecções, tanto bactéria com vírus, elas são importantes, têm um impacto econômico muito grande na suinocultura. Os métodos que a gente tem atualmente, eles são úteis, mas talvez não dá a gente não consegue ver tudo que tem, porque não retrata de modo significativo o que está ocorrendo no animal e no rebanho, e novas abordagens são bem-vindas, então, para pesquisa e para diagnóstico, para que a gente possa, então, entender, detectar e sequenciar múltiplos agentes simultaneamente, e entender e quantificar de uma melhor forma as co-infecções, o impacto das co-infecções, e também para trazer novas abordagens de como prevenir e controlar. É isso, eu gostaria de agradecer ao financiamento, e em especial o Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade de Minnesota pelos dados, e obrigada. Muito bom, muito bom. Perguntas para a Mari? Principalmente a parte de sequenciamento, que essa parte aí é com ela. Então, não. Eu só fico no diagnóstico. Curiosidade. Mariana, parabéns pela apresentação aí, bem legal.
Com relação às probes, a ideia é que tu consegue, por exemplo, separar do teu fluido oral, por exemplo, especificamente um patógeno de interesse, ou essas 40 probes elas estão misturadas e logo como tu faz o screening para ir para sequenciamento para saber cada uma? Isso. Então, as probes, na verdade, não é 40 probes. O total, as probes a gente desenha, a gente baixa o genoma completo dos vírus que a gente quer detectar. Então, as probes, elas detectam 100%, teoricamente, do genoma viral. E o número de vírus que a gente consegue detectar com as probes que a gente desenhou são 40 vírus, porque a gente colocou 40 vírus nas probes, digamos assim. A gente baixou no... 40 genomas. 40 genomas, isso. E as probes, elas conseguem fazer 100% do genoma completo do vírus. Não é que elas, desculpa, é que elas conseguem, a gente desenhou as probes para ser genoma completo. Então, tem probe do vírus, do genoma completo do vírus, que vai alinhar. Oi, Mari, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é, talvez, na linha do professor Frandoloso. Em relação às amostras que podem ser submetidas para esse tipo de análise, teria alguns tipos de amostras que tu consideraria que seriam melhores ou mais ideais? Então, a gente está no início do projeto ainda, mas a gente já testou várias amostras. A gente testou oral fluido, que foi o maior número de amostras que a gente submeteu no TS Virus Workflow, mas a gente testou soro, swab nasal e fezes também. E é muito variável. Então, por exemplo, o oral fluido é muito difícil, assim, é uma amostra mais complexa. Mas mesmo assim, as probes elas funcionaram muito bem, o workflow funcionou muito bem, porque a gente conseguiu ter uma boa cobertura horizontal e vertical dos vírus detectados. No swab nasal, a gente fez com influenza, e eu até tenho um slide aqui. Qual seria assim? A gente teve, para influenza de swab nasal, a gente teve um aumento de 66% do vírus. Então, por exemplo, eu vou explicar aqui. A gente usou 5 swabs nasais, 3 eram positivos para influenza, que a gente sabia, e 2 eram negativos. Quando a gente aplicou essas amostras no TS Virus Workflow, a gente aumentou de 0,1 para 66% a gente chama de on-target reads. Então, os reads que conseguiram alinhar com o vírus, com o genoma da influenza. E só mais uma pergunta nessa linha. Tu acredita que em extração de tecido funcionaria? Então, a gente está muito curioso, todo mundo está curioso com isso para ver como é que é com relação a caso clínico. Então, por exemplo, se você recebe um tecido, a gente não testou tecido ainda, mas está na nossa lista para receber um caso clínico, isso, casos clínicos, e aí a gente vai ter uma comparação do TS Workflow e com algum método que, por exemplo, o laboratório diagnóstico faz. Obrigada. Dessas amostras, Mari, você falou fezes, oral fluids, tem algumas outras. Tem assim, essa aqui é a melhor para trabalhar em termos de resultado final, quando você, de detecção. Fezes, não sei. Fezes é a pior, oral fluids é a melhor. Tem alguma que você consegue tatear, assim, de percepção, qual de melhor e pior? Eu acho que eu não sei se é o termo mais certo falar mais limpa, mas, por exemplo, o soro, a gente teve uma boa detecção de Pierce, mas aí quando a gente usou o oral fluido, a gente ainda conseguiu, mas não foi tão boa, então agora a gente também desenhou outras probes só com Pierce para ver se a gente tem um sequenciamento melhor de Pierce comparado, porque as nossas probes têm 40 vírus para detecção, então talvez detectou os vírus que são mais prevalentes, que a gente tem. Então, assim, eu diria que é bem variável, vai depender do vírus que você está sequenciando e detectando na probe, mas quanto mais
quanto menos complexa a tua amostra, talvez seria mais consistente o TS Virus Workflow, os resultados. Perguntou se quantifica, a plataforma quantifica. Como assim quantifica? A quantidade de reads, ou dá positivo e negativo? Então a gente tem o total. Isso é o que a gente recebe. Então, por exemplo, deixa eu explicar melhor. É uma pipeline de bioinformática que a gente coloca os dados de sequenciamento e a bioestatística grossa disso que a gente recebe. Então, aqui a cada corrida que eu fiz um total de 11 corridas. Cada corrida eu fiz a multiplex, então eu coloquei junto 8 amostras até 12 amostras em cada corrida. E aí, uma estatística básica que a gente tem, que a gente recebe, é o tanto de reads que a gente recebe, que chega, que é completo. É o total de reads. E aí, aqui a gente tem os que align, os que vão alinhar com o hospedeiro, os que align com o vírus que você está fazendo a captura, o alvo, e o reads que não align, que não faz o alinhamento com nada, nem com o hospedeiro, que seria o suíno, e nem com os vírus que a gente colocou nas probes. Então, é aqui que a gente ganha o off-target reads, que seriam os reads que não alinharam com o vírus das probes, os vírus que estão na probe, e os on-target reads seriam o número de reads que alinharam com os vírus que a gente tem na probe. E aí você acende cada vírus que alinhou, né? Tipo assim, esse aqui alinhou com o Python, então eu acho que assim, não tem quantificação, é mais uma porcentagem de quanto reads a gente tem para os 40 vírus que estão na probe. E aí a gente pode estratificar quantos reads alinharam para cada vírus. Isso. A última, vamos lá. Oi, Mariana. Muito bom trabalho, excelente. Desculpa se você falou e eu perdi isso. Peço toda desculpa. Essas amostras de oral fluid que você testou pelo sequenciamento, elas tinham sido guardadas do mesmo mesmo período das codetecções lá, ou elas foram coletadas recentemente? Não, eu esqueci de falar isso. Então, essas amostras de oral fluidos, elas foram de um projeto que já aconteceu. Então, a gente tinha elas no menos 80, no freezer menos 80. Eu não sei dizer quanto tempo elas estão armazenadas, mas são amostras, porque normalmente nesse projeto eles têm três tubinhos e no terceiro a gente não tira eles para fazer teste, então não foi descongelado e congelado. Essas amostras que estavam armazenadas no, digamos, terceiro tubo, que foi o que a gente utilizou para o TS Virus Workflow, elas ficaram no menos 80 desde o período que aconteceu esse projeto, que não foi o meu projeto, foi um projeto de um outro estudante, e aí eu utilizei. Obrigado. E só complementando, desculpa, a ideia de usar essas amostras de fluido oral de outro projeto é porque o estudante antigo ele tem dados clínicos e de produção dessas amostras, então a ideia no futuro talvez é tentar juntar os resultados que a gente tem do TS Virus Workflow com dados de produção, para ver se a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Muito obrigado, Mari. Mais uma vez, obrigado pela apresentação. Bom, gente, só para finalizar, obrigado pela paciência de todo mundo, obrigado pelos palestrantes, e eu gostaria de pedir só uma última salva de palmas para as pessoas que, na verdade, organizaram tudo isso, entraram em contato com todo mundo, que é a Eliana Paladino e a Sara também. Acho que teve outras pessoas, mas elas foram as principais. Então, a salva de palmas para os organizadores. Obrigado, gente. Eu acho que não tem nada planejado. Eu não sei se tem alguma coisa planejada para vocês, mas nós vamos parar em algum boteco ali na 7ª Avenida ali. Tem um que tem uns food trucks ali. Nós vamos estar por ali. Tem um carro laranjado lá, é o meu, então fica por ali que nós vamos estar por ali.